Ontem, 10 de dezembro de 2009, o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 3, recusou a tese de que Mordaça desrespeita a decisão que derrubou a lei de imprensa, decisão esta advinda da Suprema Corte e, portanto, objeto o problema do Estado de São Paulo de reclamação interposta à Suprema Corte contra o tribunal que mantivera a censura correspondente à questão ligada a um descendente ou herdeiro da família Sarney, muito conhecida a conflituosidade, por certo, conhecida de todos. 6 votos a 3. Por 6 votos a 3, o jornal O Estado de São Paulo continua proibido de divulgar fatos correspondentes a essa questão tormentosa que abala os alicerces da República de Brasília. O jornal O Estadão é conhecido pelas suas tendências libertárias, a partir lá, pelo que o articulista conhece, do golpe de Estado de 1964. O articulista já era grandinho naquela altura dos acontecimentos. E protesta o jornal O Estado de São Paulo, por meio da reclamação, que também é um fenômeno processual e jurídico conhecido por todos. Protesta contra a mordaça que o impede de noticiar fatos ligados ao procedimento instaurado para apurar eventual ou hipotético cometimento de infrações penais pelo descendente do clã Sarney. Isso não vem ao caso, o articulista não pode, não deve e não quer tecer comentários jurídicos sobre o assunto, mesmo porque envolvidos profissionalmente nesse caso excepcional, advogados de primeira linha, inclusive Manuel Alceu Alfonso Ferreira, que é muito amigo deste velho cronista judiciário e advogado criminalista. Não se pode comentar ou disputar as razões pelas quais o Estadão continua proibido de divulgar fatos ligados àquele processo já referido. O que é preciso estabelecer, e ninguém mais que este antigo cronista é adepto da liberdade de imprensa, o que se faz aqui nesta televisão mirim é jornalismo, por certo. Este cronista já foi processado, inclusive por crime contra a honra, em tese praticado contra um ex-procurador-geral de Justiça do Estado. Uma ação penal complexa, da qual o articulista se livrou, provando que o que afirmara era verdade, em tese, crime contra a honra. Na realidade, o articulista provou que dissera ou comentar fatos realmente acontecidos no território da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e foi exculpado em razão da exceção da verdade. De maneira que não se diga ser este cronista um adepto da censura ou um receptor de ideias autoritárias correspondentes ao amordaçamento da boca dos cronistas judiciários, ou não, pouco importa. Não. Este advogado criminal é absolutamente libertário na divulgação de notícias atinentes a fatos que envolvam, inclusive, pessoas chamadas pessoas públicas que têm as suas intimidades menos protegidas, exatamente porque disputam na sociedade ou na comunidade funções de liderança. Não se diga, portanto, este velho criminalista é um censor. Não. O que enoja este advogado criminal é a atividade de alguns órgãos de imprensa e mesmo estações televisivas ou estações de televisão que se esmeram
apreciar a honra, a dignidade e a vida, enfim, do cidadão. Há muitas criaturas que ainda dão valor maior à liberdade, à honra e boa fama do que à vida. Já morreu muita gente porque injuriou e difamou ou caluniou terceiros, isso nos velhos tempos, quando as ofensas se resumiam ou se discutiam ou se disputavam ou se resolviam em praça pública, nas praças das pequenas cidades, nos muzambinhos da vida, quando o ofensor e o ofendido disputavam a bala. Quem tinha razão, o velho duelo. O articulista se lembra, inclusive, um velho político local numa cidadezinha perdida lá nas Minas Gerais, que é o Jornal da Manhã, tomou seu cafezinho, deixou o jornal, foi ao quarto dormir, pegou o velho 38, o antigo 38, que já fora de seu avô, foi ao jornal e parou um tiro na cara do jornalista que o ofendera. Isso acontecia nos velhos tempos. Legítima defesa da honra. O que se pretende hoje é que as criaturas não tenham honra, ou que, se a tiverem, se mantenham absolutamente silentes enquanto vilipendiadas nas primeiras páginas dos jornais. Isto não pode ser engordado pelo Poder Judiciário, porque honra, dignidade, boa fama são privilégios para alguns mais importantes que a própria vida. É bom relembrar-se, nessa hipótese, apenas para suavizar ou romancear a crônica falada, é bom relembrar-se Shogun. As mulheres daquele tempo, lá no Japão de 1.500 anos atrás, 1.400 anos atrás, honravam as dívidas contraídas pelos maridos, e se os maridos não podiam pagar as dívidas, ficavam mal falados. A mulher, então, praticava o seppuku, o harakiri, em praça pública para manter a dignidade dos filhos. O que se pretende hoje, nessa excepcional busca da chamada liberdade extravagante de imprensa, o que se pretende hoje, não o Jornal do Estado de São Paulo, que é um órgão de imprensa tradicionalmente vinculado ao princípio da legalidade, mas outros órgãos e outras publicações, o que se pretende é que o ofendido assista inerme ao vilipêndio da sua honra e da sua dignidade. Vilipêndio este que se transmite de geração a geração e que enodoa o próprio solo, como acontecia ao tempo das ordenações, que o cidadão era condenado, o seu solo era salgado e os seus filhos herdavam também as ofensas feitas ao ancestral. Isso continua sendo proibido, deve ser proibido. E aquelas autoridades, inclusive autoridades judiciárias, que abrem o leque desse tipo de coerção e facilitam que a ofensa à honra seja veiculada pela imprensa e por órgãos de televisão, esses juízes precisam refletir muito bem, porque às vezes a própria ofensa feita ao cidadão se transmuda e machuca a toga do próprio juiz, que é extremamente liberal e anárquico nesse tipo de concessão, que machuca, que vilipendia, que envenena a alma do ofendido e a própria descendência. E ponto final.